Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje, dia 26 de junho de 2020, sexta-feira, nós vamos dar início a mais uma aulinha. Vocês vão dar uma olhadinha no planejamento de vocês, verifiquem o que a gente tem para hoje, tá? E agora eu vou começar na língua portuguesa e vou iniciar com a explicação de uma matéria nova chamada singular e plural. Espero que vocês gostem. Como nós já trabalhamos o clássico infantil dos três porquinhos, eu optei por pegar uma cena dos três porquinhos para a gente refletir um pouquinho em cima desse assunto, tudo bem? Então, olhem lá. Nós sabemos que na história tem o quê? Um lobo, 3 porquinhos e 3 casinhas. Aqui nessa cena, as 2 casinhas já estão destruídas, né? A de palha, de madeira, e eles estão todos na casinha de tijolos. Mas na história fala o quê? De 3 casinhas, 3 porquinhos e um lobo. Então, vamos lá. O lobo, os 3 porquinhos e suas casinhas. Olha lá, eu grifei lobo, porquinhos e casinhas. E disse que lobo está no singular, porquinhos no plural e casinhas no plural. Por que eu disse isso? Porque quando eu falo em lobo, eu tenho apenas um lobo na história. Quando eu tenho uma única pessoa, um único objeto ou um único elemento, eu vou dizer que é singular. Agora, no caso dos porquinhos, eu disse que é plural. Por quê? Eu tenho mais de um, olha lá. Eu tenho o porquinho da casinha de palha, o porquinho da casinha de madeira e o porquinho da casinha de tijolos. Eu tenho 3 porquinhos, tá? Olhem lá. 3 porquinhos. Então, quando eu tenho mais de um, eu digo que é plural. E a mesma coisa na casinha, não são 3 casinhas? Eu tenho lá a casinha de palha, tenho a casinha de madeira e tenho a casinha de tijolos. Então, quantas casinhas que eu tenho, gente? 3. Eu tenho mais de uma casinha. Então, assim, ó, quando eu tenho mais de uma coisa, mais de um objeto, mais de um elemento, eu vou dizer que é plural. Se eu tenho apenas um objeto, é o quê? Singular. Então, no caso, lobo, eu só tenho um. Então, eu chamo de lobo. Agora, no caso do porquinho, se eu tivesse um porquinho, eu falaria o porquinho. Mas eu tenho 3, então vão ser os porquinhos. Tudo bem? A mesma coisa acontece com a casinha. Se eu tivesse apenas uma casa, eu iria falar a casa. Mas não tem só uma casa na história, tem mais de uma. Então, eu vou falar as casas. Deu para entender? Então, vamos entender um pouquinho melhor, porque tem algumas regrinhas que vão fazer vocês compreenderem um pouco melhor do que é o singular e o que é o plural. Número do substantivo. Então, aqui eu estou dando o exemplo da borboleta. Eu tenho lá uma borboleta e aqui 3 borboletas. Se eu tivesse 2 borboletas,
já seriam mais de uma, concorda? Então, a borboleta, as borboletas. Poderia ser também aqui, ó, uma borboleta ou então umas borboletas. Então, nesse caso, indica um só ser ou elemento. Então, aqui eu tenho só um ser e aqui eu tenho 3. Então, quando é o singular, está indicando uma única coisa, um único ser ou um único objeto. Então, eu chamo de singular. Quando eu tenho mais de um, olha lá, indica mais de um ser ou elemento. Então, é o plural. Vamos entender melhor. Se eu tenho um lápis, eu vou falar o lápis. Se eu tiver mais de um, eu vou falar os lápis. Vamos lá. Exemplos. Coloquei outros exemplos aqui para vocês entenderem melhor. Carro, carros. Avião, aviões. Bola, bolas. Boneca, bonecas. Cubo, cubos. Dado, dados. Então, no singular não tem um S, olha lá, e quando eu falo no plural, acrescentei o S, ó. Carro, carros. Avião, aqui mudou a regrinha, ó. Avião, aviões. Bola, bolas. Boneca, bonecas. Cubo, cubos. Dado e dados. Parece fácil. Parece que todas as vezes que eu vou falar do plural, eu acrescento um S para indicar mais de um objeto. Porém, nem sempre acontece isso. Tem alguns casos que, além de eu acrescentar o S, eu preciso também utilizar de regrinhas para poder entender como vai ser a palavrinha no plural. Então, eu separei alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Então, olhem lá. Singular e plural. Em algumas palavras, só acrescentamos S no final da palavra, que foi o caso aqui, ó. Carro, carros. Eu só coloquei um S. Bola, bolas. Cubo, cubos. Dado, dados. Olha lá. Boneca, bonecas. Eu só coloquei o quê? Um S no final. Mas para outras palavrinhas eu preciso seguir algumas regras. Então vamos ver. A primeira regrinha que nós vamos falar é essa daqui, ó. Palavras terminadas em vogal no singular, basta acrescentar a letra S para ficar no plural. Então, se vocês observarem, essas palavrinhas aqui terminavam com vogal. Olha lá, o, a, o. Então, quando termina com vogal, eu só vou acrescentar um S. Olha lá, a e o também, ó, só um S. Então, segue essa primeira regrinha aqui. Então, nos exemplos, sala, dente, ovo, time e borboleta. Eu coloquei de colorido para vocês entenderem melhor. Então, olhem lá. Todas essas palavrinhas terminaram com vogal. Quando termina com vogal, eu vou copiar a palavrinha e acrescentar um S no final. Então, sala, salas. Dente, dentes. Ovo, ovos. Time, times. Borboleta, borboletas. Deu para entender? Agora, nós vamos começar a explicar aqueles plurais que dependem de uma regrinha. Então, vamos lá. Palavras terminadas com a letra L no singular
Quando passadas para o plural, elas vão terminar em IS. Portanto, vai retirar a letra L e vai acrescentar um is no plural. Então, vamos ver. Olha lá. Palavras terminadas com L, eu vou retirar esse L e vou colocar um IS no final da palavrinha. Então, azul, azuis, canal, canais, sol, sóis. Vamos de novo? Azul, azuis, canal, canais, sol, sóis. A terceira regrinha, as palavras no singular terminadas com R, com S e com Z, nós precisamos acrescentar um ES no final. Então, a palavra vai ficar igualzinha a ela já está. E no final, eu vou acrescentar um ES. Nesse caso aqui, eu tinha que tirar o L e pôr o IS, né? E colocar o IS. Nesse caso, com RSZ, a terminação, eu não preciso retirar, mas eu tenho que acrescentar na hora do plural um ES. Então, vai ficar assim: dólar, dólares, gás, gases, vez, vezes. A última regrinha de hoje, né? As palavras terminadas com M no singular terminarão com NS para ficar no plural. Então, olhem lá. Se tiver um M no final da palavrinha, eu vou retirar esse M e vou acrescentar um NS no final. Então, vai ficar vagem, vagens, fim, fins. Agora, para recordar tudo isso que nós falamos, eu organizei, né, algumas atividades para vocês fazerem no caderno e para vocês treinarem um pouquinho. Então, vamos lá. No caderninho, vocês vão fazer o cabeçalho de hoje, né? Colocando o nome, o tempo. Nós vamos começar com a parte da ortografia. O primeiro exercício, então, já é das famílias silábicas e da ortografia. Eu vou aproveitar, como termina algumas palavras em vogais e com S, as de plural, eu vou recordar duas famílias silábicas hoje, que é a das vogais A, E, I, O e U. E vou recordar essa daqui: as, es, is, os e os. Então, eu aproveitei e peguei uma figura, né, de um animalzinho, no caso da abelha, para a gente entender melhor esse singular e plural. Então, a abelha. Essa palavrinha aqui, abelha, né, ela está no singular, porque eu tenho apenas uma abelha. Então, a abelha, uma só, A, E, I, O, U. Nesse caso, está no plural, porque olha quantas abelhas eu tenho. Então, as abelhas. Então, as abelhas estão no plural. As, es, is, os e os. Então, olha lá. Eu tenho uma só, singular. Mais de uma, plural. Então, aqui no primeiro, vocês só vão copiar aqui as palavrinhas, né? Está no singular e no plural. Pode fazer o desenho da abelha e fazer a família silábica. No número 2, escreva se está no singular ou plural. Então, vocês vão escrever aqui na frente, singular ou então plural. Então, o ônibus. Pensem bem.
A palavrinha ônibus, ela já parece que ela é plural, mas ela não é, é porque ela já é terminada em S, assim também como lápis, tá? Então, vocês vão prestar atenção nesse artigo que está primeiro, o, a, uma, uns, umas, tá? Então, vamos lá. O ônibus. Ônibus. Então, como eu disse, parece que está no plural, mas eu vou olhar aqui também o que está antes, para eu saber se está no plural ou se está no singular. Então, o ônibus está no singular. A flor, singular. O lápis, singular. Se fosse mais de um, seria os lápis. Então, aqui também está no singular. Pires. Olha lá, parece plural, mas não é. Porque olha aqui, eu tenho o pires. É um pires só, não é mais de um. As feras. Aqui sim, plural. Os anões, plural. O tênis. É um tênis. Então, singular. O atlas, singular. Os grilos, plural. As emas, plural. Os anéis, também plural. A formiga, singular. Os ratos, plural. As baleias, plural. Então, no número 2, vocês vão copiar o exercício. Então, na frente vai colocar se a palavra está no singular ou no plural. No número 3, vocês vão passar para o plural. Todas aqui estão no singular. A bola, o chiclete, o dente, a cozinha, o irmão. Nesse caso, essa palavrinha essa, termina com vogal. Então, eu só vou acrescentar o S. No caso do irmão, que vai ter uma variação aqui. Mas todas terminam, ó, em vogal. Então, a bola, as bolas, o chiclete, os chicletes, o dente, os dentes, a cozinha, as cozinhas, o irmão, os irmãos. Tudo bem? Então, aqui todas, nesse caso, foi somente acrescentar o quê? Um S. No número 4, vocês vão colocar, se for um no singular, vai virar uns no plural. Se for uma no singular, vai ser umas no plural e vice-versa. Então, olhem lá. Aqui está faltando uma palavrinha. Nós temos que completar onde está faltando. Então, eu tenho aqui uns enfeites. O plural é uns enfeites. Como que eu tenho que completar aqui? Um enfeite. Um enfeite, uns enfeites. Aqui eu tenho o singular pronto, ó. Uma almofada. Então, vai ficar umas almofadas. Um ábaco. Uns ábacos. Aqui eu tenho o plural e tá faltando pôr o singular. Então, é uma janela. Plural, umas janelas. No número 5, nós vamos aproveitar a ortografia que nós trabalhamos aqui, das vogais e do as, es, is, os, us, para a gente ler algumas palavrinhas, tá? Eu coloquei tudo nome de animais. Então, vamos ler. Todo mundo junto. Abelha,
elefante, iguana, orangotango, urso, asno, esquilo, répteis, ostra, louva-a-Deus. Então, todos aqui animais. Tudo bem? Depois que vocês fizerem esses 5 exercícios, essas 5 atividades aí no caderninho, nós vamos fazer as atividades da mesma lição, só que agora no livro. Então, vocês vão pegar o livro Buriti mais Português, na página 163 e 164. Então, vamos lá. Singular e plural. Aqui nós temos uma tirinha do Armandinho. Para mim, o melhor amigo do ser humano é o sapo. Mas o cachorro cuida da casa, é companheiro nos passeios, na alegria e na tristeza. O que um sapo faz por você? Eu não tenho amigos por interesse, minha senhora. Então, vamos de novo, para a gente entender. Observem que nessa cena, eu vou ler novamente, vocês vão observar nessa cena quem é que está falando. Então, vamos de novo, ó. Olha aqui, ó. Aqui é o menininho, ó. Para mim, o melhor amigo do ser humano é o sapo. Mas o cachorro cuida da casa, é companheiro nos passeios, na alegria e na tristeza. O que um sapo faz por você? Eu não tenho amigos por interesse, minha senhora. Então, nesse caso, a gente observa que quem está falando é o menininho. Aqui também. Aqui, ó, não é o menininho. Embora não tenha a pessoa aqui na cena, mas pela primeira cena e pela terceira, a gente entende que é a mulher que está falando. Então, vamos comentar. Na letra A, B e C, nós só vamos comentar e vocês vão refletir aqui o que está acontecendo na cena. Não precisa colocar a resposta. Já na letra D, vocês vão colocar a resposta, tá bom? Então, vamos lá. No primeiro quadrinho, como está indicada a fala de Armandinho? Normalmente, nas histórias em quadrinhos, aparece um balãozinho de fala, que é aquele assim que sai da boquinha do menininho, né? E vem aqui. Então, eu sei quem é que está falando. Só que essa tirinha do Armandinho, ela não trouxe nenhum tipo de balãozinho. Foi indicado somente, olha aqui, uma linha na boquinha dele. Então, no primeiro quadrinho, como está indicada a fala de Armandinho, olha lá, com uma linha que está ligando ao texto, né, na boquinha dele, para saber que quem está falando é ele. Aí depois, na segunda cena da tirinha, quem é que está falando? Olha lá, não é o Armandinho, não é o menininho. Por quê? Não tem nenhuma linha, nenhum tracinho ligado na boquinha dele, ó. O tracinho tá para lá. Quem está aqui é a mulher. Então, é a mulher que tem essa fala aqui, ó. Mas o cachorro cuida da casa, é companheiro nos passeios, na alegria e na tristeza. Aqui ela continua falando. Porque se vocês perceberem, ó, essa fala está ligada nessa. O que um sapo faz por você? Então, aqui na segunda cena, quem está falando é a mulher. Se vocês quiserem escrever mulher aqui, ó, porque nesse espacinho aqui cabe, tá bom? Nas outras não cabe. Na letra C. No último quadrinho, o sapo parece feliz com a resposta do menino. Por quê? O sapinho, ele ficou feliz com a resposta porque ele entendeu, né, que não precisa fazer nada em troca, né, da amizade do menino. O menino gosta dele simplesmente porque ele gosta. Ele não precisa
fazer alguma coisa para o menino gostar dele, tá? Então, é isso aí. Na letra D, na história, o menino diz amigo e depois amigos. Qual é a diferença entre a palavra com S no fim e a palavra S no final? Então, quando fala de amigo, ele está se referindo ao quê? Ao melhor amigo dele, ao melhor amigo de todos. No caso, o sapo. Agora, quando ele se refere lá no final a amigos com S no final, ele está se referindo a todos os amigos dele de uma maneira geral, entendeu? Então aqui vocês vão colocar isso daqui, né? Que quando ele usa o termo amigo, ele está se referindo a um único amigo, né? Aquele que é o melhor de todos para ele. E quando ele usa o termo amigos, né, com aquele S no final, ele está se referindo a quem? A todos os amigos que ele tem. Agora aqui, número 2. Use S para indicar mais que um. Então, quando eu estou indicando mais que um, é porque é o plural. Uma bala, 10 balas. O sapo, os sapos. Meu livro, meus livros. A foto, as fotos. Em nossa língua, muitas palavras têm uma forma para o singular e outra para o plural, para indicar a quantidade de elementos. A forma do singular indica um só elemento. Então, exemplo: o lobo, um lobo. Tanto o lobo como um lobo está no singular. Agora aqui, ó, o passeio, um passeio. A bola, uma bola. Todas essas situações estão no singular. Lobo, passeio, bola. Agora, nesse caso, nós vamos falar do plural. A forma do plural indica mais de um elemento. Exemplo: os, uns, as e umas. Olha lá. Os lobos, uns lobos. Os passeios, uns passeios. As bolas, umas bolas. Então, olha lá. Todos têm o que? O S no final. Então, indica o que? O plural. Nesse caso aqui, nós vamos completar utilizando a palavra ou no singular ou no plural. Eu vou ter que ler a frase, entender o contexto da frase, para ver qual é a palavrinha que eu vou completar. Então, olhem lá. Nesse caso, eu vou olhar aqui no finalzinho de cada frase, tem duas palavrinhas, olha lá. Então, são com essas palavrinhas que eu vou completar, ou com uma ou com a outra. Então, aqui, filhote ou filhotes, baleia ou então baleias, espécie ou então espécies, formiga ou então formigas. Então, olha lá. Os de árpia ou gavião real, os o quê? Os filhotes. Os filhotes de árpia ou gavião real têm poucas penas e os pais precisam ficar sobre eles para aquecê-los logo que nascem. Então, os filhotes. Agora vai ser baleia ou então baleias. A consegue ficar muito tempo submersa. A quem? A baleia.
é uma só. A baleia consegue ficar muito tempo submersa, depois de renovar o ar de seus pulmões na superfície da água. Letra C. No litoral brasileiro, 5 espécie ou espécies? 5 já está indicando que é mais de uma. Então, vai ser o quê? Plural. No litoral brasileiro, 5 espécies de tartarugas marinhas são monitoradas por pesquisadores. Letra D. O tamanduá se alimenta de cupins e larvas de insetos. Então, olha aqui. Quem que se alimenta de larvas de insetos? Formigas. O tamanduá se alimenta de cupins, formigas e larvas de insetos. Formigas, tá? Número 4. Escreva as frases no singular, seguindo o exemplo. Então, nesse caso, as frases estão no plural. Vocês vão passar as frases do plural para o singular. Tem que escrever a frase inteirinha, só que colocando no singular. Vamos ver o exemplo. Os dias estavam bonitos. O dia estava bonito. Os alunos foram ao zoológico com os professores. Então, como que vai ficar? O aluno foi ao zoológico com o professor. Eu tenho que passar a frase inteirinha para o singular. Depois, as meninas ficaram com medo dos leões. A menina ficou com medo do leão. Ponto final. Agora aqui. Os macacos jogaram areia nos meninos. O macaco jogou areia no menino. Deu para entender? Agora no cantinho tem uma esquina da poesia, tá? Eu coloquei aqui maior para ficar melhor para a gente ler. Olha lá, esquina da poesia. Hoje nós vamos ler uma poesia do Cláudio Tebas, que é o autor, retirada do livro Amigos do Peito. Essa poesia foi escrita no ano de 1996. Eu vou ler para vocês. O bairro onde moro é assim. Tem gente de tudo que é jeito. Pessoas que são muito chatas e um monte de amigos do peito. O Bruno do prédio da frente, o Ricardo do 7º andar, o irmão da Lúcia da esquina, o filho do dono do bar. Essa poesia aqui, como que a gente sabe? Aqui já tá falando, esquina da poesia, então nós sabemos que é uma poesia. Mas se não tivesse escrito, seria fácil de identificar. Por quê? Nós percebemos que ela foi escrita em forma de versos e de estrofe. Vamos recordar o que é estrofe e o que é verso. Na poesia, cada parte da poesia é uma estrofe. Lembra que nós já falamos sobre isso? Então, aqui eu tenho uma estrofe, é a primeira parte. Aqui, ó, uma estrofe. E aqui eu tenho outra estrofe, porque é a segunda parte. Então, essa poesia tem 2 estrofes. Essa é uma e essa é outra. Quando eu falo em versos, a quantidade de versos é contada por linha. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Então, essa poesia tem 8 versos e 2 estrofes. Normalmente, a poesia, ela também traz rimas, olha lá. O bairro onde mora é assim. Tem gente de tudo que é jeito, pessoas que são muito chatas e um monte de amigos do peito. Jeito rimou com peito. Depois, o Bruno do prédio da frente, o Ricardo do 7º andar, o irmão da Lúcia da esquina, o filho do dono do bar. Andar rimou com bar. Então, normalmente, nas poesias nós temos estrofes, versos e rimas. Estrofes, cada parte da poesia. Verso, cada linha da poesia. E as rimas, que são aquelas palavras que têm um som, uma terminação final bem parecida. Tudo bem? Agora nós vamos começar a matemática. Nós vamos pegar o livro EMAI, que é o azulzinho, e vamos fazer as páginas 67 e 69. Vamos lá. João realizou alguns cálculos fazendo as contas mentalmente. Ele fez as continhas, mentalmente, tudo de cabeça. Depois coloriu alguns deles usando a mesma cor. Complete o quadro para João. Então, vocês vão completar fazendo as continhas. Todas continhas bem fáceis, continha de primeiro ano, olhem lá. 1 mais 1, quanto que deu? 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 1, 8. 8 mais 1, 9. 9 mais 1, 10. Fácil. Agora aqui nós vamos somar números iguais, tá? 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 3 mais 3, 6. 4 mais 4, 8. 5 mais 5, 10. 6 mais 6, 12. 7 mais 7, 14. 8 mais 8, 16. 9 mais 9, 18. Baseado nesses resultados que deram aqui, é que nós vamos responder ao exercício. O que há de comum nos cálculos do primeiro quadro? Olha lá, só no primeiro quadro. 1 mais 1, quanto que deu? 2. 2 mais 1, 3. Se nós formos olhar a tabelinha preenchida, vocês vão perceber que aqui utilizou um padrão de 1 em 1, porque deu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o que vocês vão colocar aqui? O que há de comum nos cálculos do primeiro quadro? Foi, no caso, a sequência padrão de 1 em 1, tá? Que foi o que ele utilizou. No segundo quadro, né? O que há de comum nos cálculos desse segundo quadro aqui? 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 3 mais 3, 6. Observem que aqui está andando numa sequência padrão de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18. Foi andando de 2 em 2. Então, vocês vão colocar aqui, sequência padrão de 2 em 2. O que há de comum nos cálculos que João coloriu da mesma cor? Então, vamos ver. 3 mais 1, quanto que deu? 4. 2 mais 2, 4. 4 e 4. 5 mais 1, 6. 3 mais 3, 6. 7 mais 1, deu 8. 4 mais 4, também deu 8. 9 mais 1, deu 10. 5 mais 5, 10. Então,
Respondendo, o que há de comum nos cálculos que João coloriu da mesma cor? Ele coloriu aqueles cálculos onde o resultado eram iguais. Então, aqui não dava 4 e aqui também, então ele pintou da mesma cor. Aqui deu 6 e aqui também, pintou de azul. 7 mais 1, 8. Aqui, 4 mais 4, 8. 9 mais 1, 10. 5 mais 5, 10. Então, ele coloriu, né, da mesma cor, aquelas continhas que tinham o mesmo resultado. Então, é isso que vocês vão colocar aqui, tá bom? Passando agora para a página 69, vai trabalhar agora no mesmo estilo, só que as subtrações. Então, aqui nós trabalhamos adições. Adições são as continhas de mais. Agora, nós vamos ver as continhas de menos. Pedro tinha 9 selos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha lá, selos. Selos são aqueles papeizinhos com forma de desenhos que a gente utiliza para colocar na carta. Pedro tinha 9 selos em sua coleção. Ele deu um para seu irmão, para indicar com quantos selos Pedro ficou. Então, ele escreveu. Se ele tinha 9, ele deu um para o irmão. Então, 9 menos 1, restou 8. A continha já está pronta. O que está pedindo? Está pedindo para escrever isso daqui que foi feito. Ou seja, é como se fosse o escreva como se lê que vocês fazem dos nomes dos números. Só que aqui tem que falar, escrever tudo da continha. Ou seja, vocês vão escrever na resposta. 9 menos 1 é igual a 8. Só que vocês não vão colocar o número, vocês vão escrever o nome de cada parte da continha. Ao invés de colocar o número 9, vocês têm que escrever 9 menos 1 é igual a 8. Entenderam? Eu escreva como se lê. Agora aqui. Nesse caso, vocês vão fazer a subtração do quadro 1 e do quadro 2. 1 menos 1. Quanto que dá? 1 menos 1, 0. 2 menos 1. 1. 3 menos 1, 2. 4 menos 1, 3. 5 menos 1, 4. 6 menos 1, 5. 7 menos 1, 6. 8 menos 1, 7. 9 menos 1, 8. Olhem lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. No segundo quadro, 1 menos 1, e aí? 0. Tem criança que erra quando são números iguais. Pensa bem. Se eu tenho e eu tirar, vamos entender. Eu tenho 1. Eu tiro esse 1. Quanto que eu fiquei? Nada. Eu tenho 2. Eu tiro os 2, eu fiquei com 0. Então, aqui, ó, são subtrações de números iguais, onde eu vou tirar e não vai sobrar nada. Então, 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. 3 menos 3, 0. 4 menos 4, 0. 5 menos 5, 0. 6 menos 6, 0. 7 menos 7, 0. 8 menos 8, 0. 9 menos 9, 0. Se eu fosse fazer pergunta para vocês, como foi feito no outro exercício, o que a gente ia chegar à conclusão? Que no quadro 1, os resultados tiveram uma sequência padrão, né, de 1 em 1. Já no quadro 2,
todos os cálculos foram terminados em 0. Todos os cálculos resultou 0. Então, na letra C, observando os resultados obtidos, encontre o resultado de 20 menos 1. Então, vocês vão fazer a continha aqui. 20 menos 1 é igual e vai pôr a resposta. Vai ser semelhante ao primeiro quadro. Todos os números tirava 1 e já dava o resultado. Então, é o mesmo caso aqui da letra C. Vai ser 20 menos 1. O exercício D, ele vai ser semelhante ao quadro 2. Qual o resultado de 20 menos 20? Ou seja, tudo que eu tenho vai ser tirado. Eu tenho 20 e tirou 20 e vai ficar com 0. Depois que terminarem o livro, vocês vão passar para o caderno. E hoje nós vamos voltar, continuar os numerais de onde nós paramos. Nós fizemos até o número 219 e hoje nós vamos fazer a família do 220 até o 229. Então, vamos lá. Representando esses 200, eu preciso de duas plaquinhas. Por quê? 100 mais 100 vão dar 200. Para fazer o 20 do 220, eu preciso de duas barrinhas. Olha lá. 100, 210 e 220. Agora, nós vamos fazer os outros números. Então, 220 foi o que nós formamos. Agora, nós vamos fazer, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 e 229. 100, 210, 229. Agora, nós vamos fazer a leitura do nome dos números. 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 e 229. Agora, vocês vão fazer essas subtrações que estão aqui, já com dezena, que nós já aprendemos. Só recordando que eu não coloquei as casinhas, mas vocês têm que lembrar que do lado de cá é a unidade e do lado de cá é a dezena. E eu sempre começo as continhas da unidade, então é sempre do lado de cá, Vai ser sempre de cá, Aqui, Aí vocês vão fazer a unidade e depois é que vai fazer a dezena. Então, vocês vão calcular. O número de cima vai ser o número que vai tirar, tá? De cima é o que você tem e o de baixo é o que você vai tirar. Então, por exemplo, eu tenho 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6. Está falando que eu preciso tirar quanto, Eu tenho 6, tira 1. 6 tirou 1, quanto que ficou? 5.
Então, vocês vão colocar o 5 aqui embaixo. Depois, eu tenho 4. Dos 4 que eu tenho, quanto que vai tirar? 3. Quanto restou? 1. Então, em cima é o que eu tenho, embaixo é o que eu tiro. 6 menos 1, 5. 4 menos 3, 1. Vocês vão fazer a mesma coisa com as outras continhas. Aí, para encerrar a nossa aula de hoje, vocês vão achar lá nas folhinhas, tem a capinha das avaliações do segundo bimestre. Vocês vão pintar bem bonito, tá? O desenho da festa junina. Pode pintar aqui, ó, essas letrinhas das minhas avaliações do segundo bimestre. Vão colocar o nome completo, por favor, gente, não esqueçam de colocar os nomes. Eu tenho recebido folhinhas que eu não sei de quem é. Então, coloquem o nome, tem um espaço, faz parte da atividade colocar o nome nas folhinhas, tá bom? E pintem bem colorido, bem bonito, pode pintar o fundo, tá bom? Caprichem. Um grande beijo, até segunda-feira. E eu vou colocar lá no grupo para vocês a correção da tarefa de ontem, tá bom?